por estarmos aqui nessa manhã. Graças a Deus, Ele nos trouxe para juntos honrarmos o nome do Senhor e desfrutarmos mais da sua vida, né? Senhor Jesus. Irmãos, nessa manhã, nós vamos falar a respeito de algo importantíssimo, né? Ou como, parafraseando o irmão Naasson, algo crucial para nosso viver cristão e para a vida da igreja, que é a oração. Ó Senhor Jesus. Irmãos, a oração, né, como esses versículos que nós lemos aqui, Paulo exortando Timóteo, né, aqui, antes de mais nada, antes de qualquer atitude ou antes de qualquer ação, deve ocorrer a oração. Ó Senhor Jesus. Então, antes da ação, tem que ter a oração. Esse é o princípio que Deus estabeleceu para nós, irmãos. Esse é o princípio que Deus estabeleceu para a igreja. E por que Paulo aqui, ele, nesses versículos aqui, né, primeiros versículos do capítulo 2, ele fala dessa maneira para Timóteo, né? Ele enfatiza, né? Antes de tudo, aí tem uma vírgula, ou seja, uma pausa para uma reflexão. Então, antes de mais nada, antes de qualquer atitude nossa, diante de qualquer situação que se apresente na nossa vida, nós, né, o Senhor pede para nós orarmos, para nós nos conectarmos com Deus, né? E por que Ele pede isso para nós? Porque Ele sabe que para nós é algo difícil, irmãos. Né? Porque é muito mais fácil para mim e para você, diante de uma situação que se apresenta, diante de uma necessidade, é muito mais fácil a gente agir primeiro, né? E depois, talvez, né, orar por aquela situação. Pelo menos comigo é assim, não sei com você, né? No nosso natural, na nossa habilidade natural, nós que já estamos mais maduros aí na vida humana, os irmãos também estão ainda à nossa frente, a gente vai, com o passar do tempo, talvez quando a gente era mais jovem, a gente ainda, na insegurança, a gente tinha mais esse hábito, essa prática de diante de uma situação, a gente está orando. Eu lembro da minha experiência de conversão. Eu tinha 14 anos de idade e, diante de uma situação ali que surgiu na minha vida, eu me pus de joelhos, né, diante de Deus, entreguei minha vida ao Senhor e daquela oração, então, veio em seguida a minha salvação. Por conta daquela oração, antes da ação, da escolha que eu ia fazer, eu, diante de Deus, eu fiz uma oração, né, por uma situação de emprego na época, mas foi naquele lugar que o Senhor me alcançou. Uma pessoa ali falou de Jesus para mim. Então começou pela oração. E interessante que, trazendo a minha experiência de conversão, de salvação, aqui pela mensagem, ele fala, aqui no capítulo 2, qual o objetivo da nossa oração? Qual deve ser o objetivo final da nossa oração, de apresentar tudo diante de Deus em oração? É a salvação, irmãos, de todo homem. Então a oração visa a salvação do homem. A minha salvação, a sua salvação e a salvação de todo homem. Que ele fala aqui, né? Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, sem acepção de pessoas. Eu oro, né, pelo Nivaldo porque eu gosto dele, então eu vou orar pelo irmão Nivaldo, né? Mas eu não vou orar por tal pessoa porque eu não gosto dela. Então aqui não está escrito isso, irmãos. É por todos os homens. E fala no 2, no início do versículo 2, em favor dos reis
e de todos que se acham investidos de autoridade, né? Ou seja, devemos orar também pelas autoridades instituídas por Deus no país, no governo do estado, municipal, enfim, juiz, enfim, toda autoridade colocada por Deus, né, diante de nós, para que vivamos vida tranquila e mansa. E essa vida tranquila e mansa, irmãos, não é para a gente viver, né, sossegado, não é nesse sentido, mas é que para o evangelho de Deus tenha caminho na terra. Então, o objetivo de nós orarmos pelas pessoas, por todos os homens, pelas autoridades, visa o evangelho, visa a salvação. Vocês percebem como a oração, Deus tem então um objetivo final com toda a nossa oração, que é a salvação do homem. Ó Senhor Jesus, com toda a piedade e respeito, aí o 3 fala, isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. De novo aqui, ele fala, né, ele enfatiza a salvação. Deus, aqui no aspecto do Salvador. Então, de novo, mostrando que as nossas orações visam a salvação. E aí, o 4, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, irmãos, a oração redunda em salvação. Na minha experiência de conversão foi isso. Primeiro a oração e em seguida eu orando por algo que era para mim uma necessidade minha, uma dor que eu sentia ali, né, o desemprego na época. E Deus preparou a minha salvação. Então, irmãos, todo homem, irmãos, precisa ser salvo. Ó Senhor Jesus! Mas para o homem ser salvo, o evangelho tem que avançar. Para o evangelho avançar, irmãos, tem que haver paz. Tem que haver, né, caminho para o evangelho avançar. E para isso ocorrer, precisamos orar diante do Senhor antes de qualquer circunstância, de qualquer atitude, orarmos ao Senhor. E, mais uma vez falando, não é fácil, porque a gente já sai fazendo. Surgiu uma necessidade, primeiro faz, depois ora, muitas vezes quando ora, né? Então, irmãos, eu creio que o Senhor está dando essa palavra para nós porque é uma necessidade. Muito mais nos dias atuais, irmãos, que antecedem a volta do Senhor. Estamos nos dias finais. É claro, é evidente pelos sinais que vemos na natureza, os fenômenos naturais, né? Vulcões em erupção, enfim, catástrofes naturais, epidemias, pandemias, né? Momentos difíceis para todos, muitos aqui entre nós enlutados, nós também enlutados juntos com os irmãos, mas óbvio que quem vivenciou a perda de um ente querido, muito mais a dor, muitos que já passaram, né, pela luta contra a Covid, não é fácil, né? Temos visto relatos de quem já passou. Então, irmãos, muito mais nos dias atuais, urge, né, na nossa vida, no nosso viver, essa oração, né, esse viver de oração. Uma oração que acelere a volta do Senhor, que pavimente o caminho para o Senhor voltar. Ó Senhor Jesus, o mundo, irmãos, está corrompido. O amor se esfriou, né? O amor esfriou, irmãos, né? Ó Senhor Jesus, o distanciamento, né? Tudo isso acaba fazendo que esfrie mais ainda. Mas, irmãos, nós devemos nadar contra a correnteza desse mundo e acelerar, orarmos, né, acelerando a volta do Senhor. Ó Senhor Jesus, para que o evangelho do reino seja propagado. Lendo, né, o alimento diário e vendo isso, antes de tudo a oração, eu comecei a lembrar, esses versículos aqui de Timóteo, dizendo que a oração visa a salvação do homem, a propagação do evangelho, que deve vir antes da ação. Eu lembrei
sucesso do Posso Orar por Você, da comportagem dinâmica. Irmãos, aí falou, Senhor, é isso aí, o sucesso da comportagem dinâmica é porque a oração antecede a ação. Vocês oram primeiro pela pessoa e depois a pessoa abre o coração e é salva. Senhor Jesus! Sabe, então, irmãos, até isso é a prova de que realmente a oração vindo antes, ela gera salvação. Sabe, quantas mil orações, irmão, João, você falou semana passada, você deu a estatística? 1.000. E quantos são? Em quantos? Uns 12, talvez? Ao todo. 8. Entendeu, irmão? E livros são... Irmãos, quando que nós poderíamos imaginar alcançar uma quantidade assim de pessoas? Eu lembrei de quando nós éramos, há muitos anos atrás, a pregação do evangelho de porta em porta. Era maravilhoso? Sim. Muitas pessoas foram salvas? Sim. Mas, irmãos, hoje tem que ser muito mais rápido. Naquele ritmo de 30 anos atrás, não dá mais. O Senhor avançou. Ó Senhor Jesus! E isso requer oração. Posso orar por você? Começa aí. Antecede toda a ação e aí em seguida vem a salvação. Glória a Deus. Sabe, por essa oração da igreja. Ó Senhor Jesus. E, irmãos, orar de acordo com a vontade de Deus. Esse é outro ponto que nós precisamos aprender. E é com a prática, irmãos, não tem como. Para eu conhecer a vontade de alguém, eu tenho que conviver com aquela pessoa. Para eu saber o que ela gosta, o que ela não gosta, não é verdade? Para evitar, né, de fazer... Só exemplificando. Essa semana eu ia passando em frente, indo para casa para almoçar, eu passei em frente a uma barraca de pastel. Falei, vou levar um pastel, né, para casa, um para cada um, né, um para mim, um para minha esposa. E fui lá e comprei 2 pastéis de carne, porque eu amo pastel de carne. Aí eu cheguei em casa, irmão, né, achando que eu ia abafar, né, com o pastel. Olha, comprei pastel! Verdade! Ai, que delícia! Você trouxe o de queijo para mim? Hã? Não, eu trouxe um de carne lá. Puxa vida, mas faz 26 anos que a gente está junto. E você não sabe que eu gosto de pastel de queijo? Irmãos, é isso. Aí eu falei, olha, amor, me perdoe. Agora eu sei, né? E eu nunca mais vou cometer essa gafe novamente. Não, vou comprar pastel, mas vai ser o de queijo. Irmãos, isso é conhecer a vontade, percebe? É a convivência, irmãos. 26 anos. E eu aprendi agora que ela gosta de pastel de queijo. Então é isso, irmãos. É orar de acordo com a vontade, é agir de acordo com a vontade. E para isso precisam conhecer, conviver. Assim é o nosso Senhor. Né? Vou ler para os irmãos 1 João 5,14. Aqui, fala assim. Aqui, ó. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então, por que muitas vezes a gente ora, e né, parece que o Senhor não nos ouve? Porque a gente está pedindo, irmãos, orando não segundo a vontade do Senhor. E como eu conheço a vontade do Senhor? É por meio da sua palavra, é por meio da comunhão, por meio do falar profético que nós estamos recebendo hoje. O Senhor está falando para nós o que está no coração dele. E é nessa linha que a gente tem que orar. E o Senhor vai ouvir e vai atender. Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! E é tentativa e erro, irmãos. Né? No meu caso foram 26 anos aí. Né? Espero que no de vocês não precise tanto tempo, tá bom? Tá? Aprenda com essa situação aí. Ó Senhor Jesus. Vamos ler agora Efésios 6,18.
Efésios 6,18, né? Vou ler aqui para os irmãos. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, mostrando, irmãos, que a nossa oração tem que ser em todo o tempo, e aí temos o invocar o nome do Senhor, né? Às vezes, óbvio, estamos ali num lugar, né? Quantas vezes já passamos por situações assim de dificuldade, não tínhamos como orar ali de uma forma, né, da maneira como nós, né, de uma maneira mais formal, mas podemos o que? Invocar o nome do Senhor, né? Às vezes ali, Senhor, tal situação, e né? Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor. Então eu tenho essa experiência, sabe? Às vezes eu estou num volante ou na fila do banco ou em algum lugar ali na empresa, numa situação, eu falo, Senhor, aí né, o Senhor traz no meu coração um irmão, por exemplo, que está doente, que está precisando de oração, eu falo, Senhor, lembra do irmão. E, ó Senhor Jesus, amém, né? Então, eu vejo que isso também é uma maneira de estar orando ao Senhor, né? Você fala, Senhor, ó, isso aí está no meu coração, eu sei que está no teu coração, Senhor. Então, irmãos, é orar a todo tempo, né? Em todo lugar e por todos os santos. Sem acepção, irmãos. Sabe, sem preferência. Orar por todos os santos. Amém? Filipenses 4:6. Fala aqui. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Irmãos, aqui uma palavra, né? Para todos. Nos dias atuais, os relatos de crise de ansiedade, de TAG, que é transtorno de ansiedade generalizada, burnout, que é uma ansiedade por conta de muito trabalho, sobrecarga de trabalho, né? Burnout, acho que não sei o burnout. Obrigado, Mário. Então, irmãos, isso tem acometido muitas pessoas, né? Muitos têm sido acometidos por ansiedade, porque muitas vezes hoje, muito mais para as pessoas, você não sabe como vai ser o dia de amanhã. Você sabe como você dorme, mas às vezes você não sabe como você vai acordar, né? Ou como vai ser o dia, as situações, né? Uma pessoa da família enferma, internada. Então, irmãos, isso tem gerado assim muita ansiedade entre as pessoas no mundo e entre os irmãos na igreja também. E aí, irmãos, uma palavra, veja, não andeis ansiosos de coisa alguma. E como não andar ansioso? Como fazer isso? É possível? Sim. A palavra diz que sim. De que forma? Em tudo, fazendo conhecidas diante de Deus as vossas petições, as vossas necessidades, as vossas carências, as nossas demandas, os nossos medos, os nossos sonhos, as expectativas, tudo fazer conhecida diante de Deus. Dessa maneira, é aquele versículo de Mateus 11, onde o Senhor diz: vinde a mim, vós, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso, e eu tirarei a vossa a carga de sobre vós. Né? Então esse é o caminho, irmãos, é ir até o Senhor, sabe? Dia a dia, momento a momento, e lançar sobre Ele. Falar, Senhor, essa é a minha necessidade, esse é o que tem me gerado ansiedade, o Senhor está aqui. Apresento isso a Ti, Senhor, entregue em Tuas mãos. Dessa maneira, pela oração e pela súplica com ações de graças, ou seja, crendo que uma vez que você entregou nas mãos do Senhor, Ele já fez na sua vida. Amém? Ó Senhor Jesus. Nessa linha de que a oração ela tem que preceder a ação, vamos lá para Êxodo, capítulo 17. Vamos ver a experiência do povo de Israel ali, diante de uma situação muito crítica, irmãos. Eles estavam assim, recém-saídos do Egito, no deserto, né? Ainda, né, ali no começo ali da jornada deles para a boa terra de Canaã, sem meio que saber o que vinha pela frente. E eis que, de repente,
aparece um exército, um grande exército, um exército já regular. O que é um exército regular? É um exército treinado, equipado, com soldados, com comandantes, com generais, enfim, era um exército, né, contra eles, que é quem? Amaleque, os amalequitas. E aí, irmãos, imagine o medo, né, ali, puxa, e agora? Nenhum exército formal nós não temos, né? E aí, então, o Senhor vem e fala para eles, né, no capítulo 17, versículo 1, fala assim: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Então ele veio já atacando, não veio conversar, olha, negociar, não. Já chegou chegando, né? Atacando eles. E aí, então, diante daquilo lá, o que Moisés fez? Olha só, irmãos. Então, diante disso, versículo 9, ordenou Moisés a Josué, né? Escolhe-nos homens. Então, ainda foi montar ali um exército, entre aspas, né? Escolhe aí alguns homens, né? Quer dizer, não tinha um exército formal, senão era só dar ordem de comando, pode sair a batalha, já está tudo organizado. Não, escolhe alguns homens, né? E sai, e peleja contra Amaleque. Mas aí vem, irmãos, o segredo. Olha só, amanhã estarei eu no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Né? Ou seja, Moisés falou: eu vou estar orando por vocês. Então, irmãos, antes de sair à batalha, Moisés disse: eu vou estar orando por vocês. E o 10 fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Por quê? Porque ele sabia que Moisés estava orando por eles. Por isso que eles saíram à peleja. Porque eles sabiam que havia oração por trás daquela batalha. Amém? Moisés, porém, não sozinho, mas com Arão e Ur, subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Aleluia! Então, enquanto Moisés estava com as mãos erguidas, ou seja, orando, o povo ali de Israel prevalecia contra aquele exército. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Tipo, o que seria hoje, na nossa experiência, abaixar a mão? Não sei se os irmãos têm essa experiência, eu tenho. Às vezes eu estou orando ao Senhor de manhã, né? Costumo levantar mais cedo e ali começam a vir as coisas do dia, né? Vem tal coisa, ou vem uma situação com o filho, ou vem uma situação... E ao invés de orar, você fica pensando naquilo, analisando, não colocando em oração. Eu vejo que isso, na minha experiência, é o abaixar a minha mão, sabe? É deixar a oração. Aí eu falo: Senhor, ao invés de estar pensando nisso, eu vou colocar isso diante do Senhor. Aí eu, na oração ali, coloco diante do Senhor. Então, irmãos, eu creio que é isso, sabe? E quando a gente abaixa a mão ali e deixa de estar na oração, quem está prevalecendo? É o inimigo, não é? Ora, as mãos de Moisés eram pesadas. Aqui outra coisa, irmãos. Eu creio que você também, a gente costuma agarrar muitas coisas. Existe um ditado que fala, às vezes a gente quer abraçar o mundo com as mãos, não é verdade? Ou seja, a gente quer carregar tudo, né? Pega isso, pega aqui, não, deixa que eu faço, não, isso eu resolvo, não, e vai acumulando coisas nas mãos. Mas, irmãos, nós precisamos estar com as nossas mãos erguidas. Agora, se eu bota 30, 40 quilos nessa mão e mais 40 nessa, vocês acham que eu vou conseguir ficar com a mão erguida? Não precisa nem tudo isso, viu? Acho que eu exagerei, eu estou achando que eu sou o Schwarzenegger. Não, sei lá, 5 quilos em cada uma. Vamos ser mais realista. Irmãos, acho que 10 minutos eu estou assim, ó. Sabe, irmãos, você está com as tuas mãos cheias? Você está com as tuas mãos cheias? Se você tiver com as suas mãos cheias, irmão, eu sinto dizer que você não vai conseguir ficar com elas erguidas em oração, Senhor. Essas muitas preocupações, essas muitas que você não quer ir diante do Senhor e lançar sobre Ele, isso vai fazer com que a sua vida de oração pereça.
que ela mingue, assim como acontecia com Moisés. Mas graças ao Senhor, nós temos os irmãos para nos ajudar. Né? Aqui Moisés não estava sozinho, olha só. Por isso, aqueles dois que estavam com ele, Arão e Hur, o que eles fizeram, irmãos? Tomaram uma pedra, aleluia, nós sabemos que a pedra é Cristo! Pegaram essa pedra que é Cristo, colocaram ali embaixo dele para ele se assentar. Graças ao Senhor, para descansar em Cristo. Irmãos, nós precisamos descansar em Cristo! Ele é a nossa rocha! Ele é a nossa salvação! Ó Senhor Jesus! Mas não só isso, irmãos. Eles, um de cada lado, pegavam as mãos de Moisés e seguravam, sustentavam ele em oração. Tem sido assim na igreja. Os irmãos têm passado por dificuldades, sim, mas no grupo da igreja ali, irmãos, por favor, orem por mim, orem pelo meu filho, por essa situação. Toda a igreja, irmãos, eu creio. Quando eu recebo essa mensagem, eu posso estar fazendo o que for ali, sabe? Paro, Senhor, apresento essa situação diante do Senhor. Senhor, resolve isso por irmão. Ó Senhor Jesus! Irmãos, isso é estar sustentando os braços daquele irmão em oração. Sabe, essa é a oração da igreja. Esse é o ministério de oração da igreja. Ó Senhor Jesus! E aí, irmãos, qual foi o resultado então? Depois de ele descansar no Senhor e os irmãos estarem ali unidos em oração com ele, sustentando ele em oração, o inimigo foi derrotado. Glória a Deus! Ó Senhor Jesus! É assim que nós vencemos, né? Em oração, a oração da igreja. Louvado seja o Senhor. Então, já vimos, né, que essa oração visa a salvação, né? Lá em Timóteo enfatiza isso, fala, citando que Deus é o Deus da nossa salvação, né? E temos que orar por todas as pessoas, pelas autoridades da igreja, né? Em Mateus, irmãos, fala da oração de autoridade. Quando o Senhor fala ali em Mateus 6, não é? Da oração do Senhor, Mateus capítulo 6, vou abrir aqui, dê para os irmãos. Quando o Senhor ensina ali os seus discípulos como orar, né? Então, Mateus 6, versículo 9 fala: portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, irmãos, o que eu queria deixar para os irmãos aqui? Deus quer trazer o seu reino para a terra. Amém? E Deus quer que a vontade dele, que hoje já é feita no céu, seja feita aqui na terra. Então, a nossa oração hoje é para que a vontade do Senhor, para que o reino do Senhor seja estabelecido aqui e para que a vontade do Senhor seja realizada aqui na terra. Então, nós precisamos orar dessa maneira. Aí em Mateus 18, fala, Mateus 18, 18, fala assim: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra, ou tudo que amarrardes na terra, terá sido ligado, amarrado nos céus. E tudo que desligardes, ou soltardes, ou desamarrar na terra, terá sido desligado nos céus. Então, irmãos, o que significa isso? Que Deus, na sua vontade soberana, ele já realizou. No céu, já está amarrado, ou já está desamarrado. Agora, e na terra? Depende de nós orarmos com essa oração de autoridade, né, para que Deus cumpra a vontade dele aqui também na terra. Amém? Então, numa situação negativa, nós vamos orar amarrando aquela situação. Um ataque do inimigo na igreja, na vida de um irmão, numa família da igreja, orar para que a vontade do Senhor, que já está realizada no céu, seja executada aqui na terra. Ou orarmos para que o Senhor desamarre ou libere, de acordo com a sua vontade, a pregação do Evangelho, por exemplo,
né? E tantas outras situações. Então, o irmão compartilha que nós não podemos fazer com que Deus realize algo que Ele não quer. Porém, nós podemos impedir que o Senhor faça algo que Ele quer, por nós não orarmos adequadamente. Deus quer fazer algo, né? A sua vontade é de realizar algo, só que por nós não orarmos, o Senhor fica impedido de realizar aquilo que é do coração dele. Outra coisa também, irmãos, que eu lembrei e eu gostaria de ler para os irmãos rapidamente, é lá em Daniel. Eu me recordei que Daniel, ele buscava nas Escrituras, né, a vontade de Deus. E, irmãos, quando ele leu na palavra, lá no livro de Ezequiel, que haviam se completado de 70 anos, né, o tempo do cativeiro de Israel, o que ele fez? Qual foi a atitude dele? Está lá em Daniel 9. Tá? Então ele lendo aqui fala assim, ó, no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, 9:1. Daniel, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Então, por meio da palavra, lendo as Escrituras, ele entendeu que o tempo era de 70 anos. E que então já havia chegado o tempo. E era a vontade de Deus que fosse 70 anos. Qual foi a atitude dele? Foi ir lá com o rei, né, o Dario, e falar para ele, ô Dario, o meu Deus falou por meio da sua palavra que o tempo do cativeiro do povo era de 70 anos, viu? E já deu 70 anos. Então, libera o povo para voltar. Né? Ou ter procurado os anciãos ali, os judeus, para relatar isso, para falar, olha o que eu descobri. Eu descobri que o tempo foi de 70 anos e já deu 70. Então está no tempo da gente voltar para Jerusalém, edificar, né, os muros. E foi isso que ele fez. Olha só, irmãos, que rico isso. Olha o versículo 3. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza, orei ao Senhor, meu Deus. A primeira atitude dele foi a oração, antes da ação. E aí sabemos tudo, que Deus começou então a mover e até que o povo pôde retornar para edificar os muros e o templo em Jerusalém. Ó Senhor Jesus! Então, irmãos, devemos, antes de tudo, a oração. Amém? Ó Senhor Jesus! Ter esse coração, essa oração, né, diante do Senhor, oração de poder. Vou ler Efésios 3:20 para os irmãos. Estamos chegando ao fim. Ó Senhor Jesus! Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso, aleluia, para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Ora, temos essa oração de poder, no poder de Deus. Ó Senhor Jesus! E é isso, irmão, sabe? Realmente orar é dar voz à vontade de Deus revelada pela sua palavra. E o que mais, né, de tudo me tocou é que, na prática, nós temos visto o poder da oração levando pessoas à salvação por meio da comportagem dinâmica. Posso orar por você? Isso tem levado salvação para as pessoas e para as famílias. Louvado seja o Senhor!